Boa noite, pessoal. Agora nós vamos começar. Boa noite, pessoal. Nossa roda de conversa, tá? Agora nós vamos começar. Boa noite, pessoal. Nossa roda de conversa, tá? Agora nós vamos começar. Nossa roda de conversa, tá? Nossa, tá ruim o áudio. Tá bugando. Tá mudo. Mudo. Boa noite. Agora deu certo. Agora deu. Deu. Eu quero agradecer a disponibilidade de todo mundo de participar dessa roda de conversa, né? Da Caroline, da Rafaela, da Roberta e do John Clay, para falar um pouco sobre o início da carreira, né? Dos desafios, como que foi, e agradecer também a disponibilidade do professor Fabrício de mediar, ajudar a mediar essa roda de conversa. Para quem não conhece, são todos egressos daqui do Unharaxá. E eu vou pedir para cada um se apresentar, né, que fala quando que formou, o que está trabalhando, quais são as especialidades, e depois a gente começa o bate-papo, tá? Ana Paula, alguma coisa? Me permita interferir na sua fala aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, Roberta, Jones Clay, Rafaela e Carolina Zinato. É muito bom revê-los, né, agora, nesse momento, como profissionais, né, e profissionais aí diferenciados, que a gente sabe disso. E mais feliz ainda de saber que, nesse momento que a gente se encontra isolados aí, né, a gente comentou na última palestra, né, o quanto a gente vem quebrando paradigmas aí em relação às situações, né, de uso de tecnologias, né, e de situações como um todo aí na nossa profissão. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos bater um papo aí legal, tá bom? Ficou mudo da Roberta. Vou pedir para a Carolina começar, tá? Se apresentar e... Ok. Primeiramente, quero agradecer a todos a oportunidade aí da Ana Paula e do Fabrício estar fazendo esse convite para mim. Fiquei muito feliz de poder estar participando e contando um pouquinho da minha experiência para os atuais alunos que aí estão. Me formei em julho de 2013, entrei na graduação em 2009, me formei em julho de 2013. Logo antes de encerrar a faculdade, né, a graduação, eu já iniciei o curso de formação em terapia manual pela Ebrafim, já, assim, sem esperar acabar, né, tipo assim, para o ciclo continuar, para não dar aquela pausa. Eu recebi o convite do Dr. Fabrício, e o Fabrício falou, Zinato, vamos fazer, e eu já comecei dando continuidade aí aos estudos, antes mesmo de concluir a graduação. Então, trabalho hoje com Pilates, né, no Instituto Move. Trabalho na equipe Sense Factory Racing, que é uma equipe de ciclismo mountain bike de nível nacional e internacional. Fui fisioterapeuta nos Jogos Olímpicos Rio 2016, voluntária, né? Participei de todo o projeto e de todo o cronograma de aprovação e, graças a Deus, deu certo, eu consegui essa experiência para o meu currículo, que foi uma experiência incrível. E aí, estamos aqui para conversar um pouquinho, né, com vocês. John, você se apresenta para nós?
A do Jones não tá saindo áudio. A do Jones e da Roberta. Roberta, se eu não me engano, eles estão com a imagem travada, congelada, eles devem estar fora aí, Ana Paula. Não, eles estão se movimentando, mas não tá saindo o áudio deles. Rafaela, então você se apresenta para nós, quando você formou, e daqui a pouco a gente vê o que aconteceu com a Roberta e com o Jones. Tá bom. Boa noite para todo mundo. É um prazer revê-los. Deu um pouquinho de nostalgia vendo o Fabrício depois de tanto tempo. O Jones, o qual formou junto comigo. E também quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Com imenso prazer que eu carrego o nome do Uniaraxá para onde eu vou. Eu formei na turma de 2012, né, na 7ª turma. De lá para cá, eu já dei uns passinhos a mais. Fiz curso de Pilates clínico, o qual eu ainda atuo, né? Eu fiz o curso de osteopatia estrutural, também pela Ibrafim. Me especializei em traumato-ortopedia e desportiva pela Metrocamp, aqui de Campinas, onde eu moro atualmente, e estou terminando a minha pós em geriatria e gerontologia, né, pela Fisioterapia Campus aqui também de Campinas. Atualmente eu trabalho com Pilates clínico e atendimento domiciliar com foco em terapia manual e atendimento geriátrico. Então, é isso aí. Obrigada, Rafaela. Roberta, você conseguiu resolver o problema? Não, parece que não. O da Roberta e do Jones está congelado ainda. Tá. Vamos fazer o seguinte, a gente tinha feito a programação de começar com a Caroline, depois ir para o Jones, para a Rafaela, né, para os dois falarem juntos e encerrar com a Roberta. Vamos começar com a Caroline, e aí ela conta um pouquinho da trajetória dela, e até lá a gente vê se consegue resolver o problema do Jones e da Roberta. Ok, vamos lá então. A Ana Paula colocou como tema para mim, para eu estar falando sobre as dificuldades, né, durante a graduação e as oportunidades que eu tive durante todo o período aí que eu cursei. Eu confesso que para mim foi desafiador, né, estar conseguindo concluir o curso e tudo mais. Eu sempre tive uma paixão pela fisioterapia, essa minha paixão veio de infância, vendo uma ente querida da minha família, uma prima minha que ela era portadora de necessidades especiais, e eu cresci ali da minha adolescência toda, assim, dos meus 12 até os meus 14 anos, vendo essa minha prima passar por dificuldades, então, logo ali eu me apaixonei pela profissão e desde novinha eu sempre quis ser fisioterapeuta, né? Só que eu não sabia o quanto a nossa profissão é uma profissão bonita, né? O tanto que nossa profissão é uma profissão abrangente, grande, até onde a gente pode chegar. Eu falo que a cada momento, a cada dia que a gente está convivendo dentro de consultório, dentro de atendimento, a gente fala que o que a gente sabe ainda é pouco por tudo que a gente precisa de aprender. Mas, em termos assim, falar assim, nossa, como foi difícil, eu fui da turma da Rafa e do Jones, a gente entrou junto na faculdade, e os meninos são fantásticos, são espetaculares, assim, e a nossa turma era uma turma muito boa, era uma turma bastante, assim, divertida, porque todo mundo querendo estar ali para aprender, né, Rafa? A gente estava todo mundo junto, e a gente fala assim, que a dificuldade, Carol, a dificuldade mais que eu tinha era de ficar quieta dentro da sala de aula. O Fabrício está aí como prova, e os meninos também. Que, gente, para quem não me conhece, eu sou extremamente hiperativa, ansiosa e agitada. Então, a minha maior dificuldade era ficar quieta dentro da sala de aula. Mas não é mentira, né, Fabrício? Mas não era fácil, assim, para mim, por eu realmente não conseguir, né, ter esse título de déficit de atenção e tudo mais.
Mas a partir do momento em que eu percebi que aquilo era para mim, que o curso que eu tinha escolhido era para mim, as coisas começaram a ficar diferentes, né? Logo no segundo período, eu fui convidada por um professor Romeu, para participar de um projeto de iniciação científica. Iniciação científica eu acho que é a base de tudo, assim, para você ter um destaque maior dentro da sua graduação e depois quando você conclui a formação. Porque a iniciação científica, eu lembro até na época, o reitor da faculdade era o professor Walter, ele falava que aluno de educação, de iniciação científica, eram as estrelas, né, era o berço de ouro do Neraxá, né? São os alunos que eles olhavam assim com muita atenção, porque é uma dedicação a mais que a gente tem que ter, né, dentro do curso. E eu participei do projeto de iniciação durante 3 anos, fui bolsista pelo PIBIC, que é a própria bolsa da instituição do Neraxá, e depois, no outro ano, eu fui bolsista da FAPEMIG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. E isso, para mim, acho que foi um diferencial na minha graduação. Eu trabalhei com rato de laboratório, toda a minha análise foi feita com animal de experimento, hoje eu vejo isso, talvez por a dificuldade de ficar quieta, eu acho que dentro do laboratório eu consegui me concentrar mais e deu, assim, super certo. E uma coisa que me levou muito para frente foi a confiança que eu tinha nos meus professores, todos eles, sem exceção. Hoje eu estava me refletindo assim, eu nunca falei um não para um professor meu. Tipo, Zinato, vamos fazer isso? A Zinato estava lá. Zinato, vamos fazer aquilo? A Zinato estava lá. Tipo, às vezes era ir para algum evento que eu não ia, em tese, entre aspas, ganhar nenhum ponto, mas eu estava lá que eu queria estar ali, eu queria aprender, porque eu sabia que aquilo ali ia servir para mim, para onde eu estou hoje, né? Então, isso, eu acredito que foi um dos meus maiores destaques dentro da graduação, por estar sempre aonde as coisas estavam para acontecer, né, nas feiras do mês de outubro, tem a Semana de Ciência e Tecnologia, eu sempre estava no stand, sempre estava ajudando, o pessoal da Comitê de Ética e Pesquisa, eu sempre estava presente. O que me atrapalhava muito mesmo era a minha ansiedade e hiperatividade. Eu acho que isso foi um agravante, assim, na minha graduação, que foi muito difícil. As aulas práticas são, né, na verdade, muito importantes, porque é ali que a gente aprende a base de tudo, a base da base, né, porque ali é o começo do empurrãozinho nosso, assim. As provas do professor Marcelo, que eram as mais temidas, acredito que são até hoje, né, assim, é difícil, não vou falar que é fácil, acredito que nenhum curso de graduação porque a gente está entrando numa coisa que a gente nunca viu na vida, né? Então, é um pouco diferente, mas quando você descobre que você está no lugar certo, é motivador. Cada período ali, cada prova é um passo para a gente vencer aí, né? Cada período é uma história. Como eu disse, tem muitas oportunidades, né? O Neraxá oferece uma gama de oportunidades para a gente gigantesca. A Rafa e o Jones, eles também foram bolsistas de iniciação científica, eu lembro disso, e a gente estava tudo junto ali, cada um fazendo um artigo, lendo um artigo, e tanto que os dois também, hoje, que eu tenho mais contato, são excelentes profissionais, então a gente tem que estar brigando ali por eles. Mas a maior oportunidade que eu vejo que o Neraxá me proporcionou, as maiores, né, foram quando o Neraxá leva os alunos para fazer Copa Internacional, né, trabalhar na Copa Internacional de mountain bike, que foi ali que eu me apaixonei pela área que eu atuo hoje diretamente, que é a fisioterapia esportiva, né, que é a parte de liberação miofascial, é a parte de estar em contato direto com os atletas, principalmente atletas de alto nível, alto rendimento, que é onde eu sempre quis
chegar, e hoje, graças a Deus, eu ali estou pelo Nenachá, porque foi com o Nenachá indo lá, que eu ia junto, ficava lá vendo os atletas, fazendo a recuperação, aprendendo ali com eles, tentando entender o porquê das câimbras, o porquê daquilo, e isso, assim, na época era um sonho para mim que hoje se tornou realidade. Então, eu acho que o que mais me motiva pelo Nenachá foi estar presente nessas etapas da Copa Internacional de Mountain Bike, e eu acredito que quem gosta da fisioterapia esportiva é uma oportunidade que vocês não podem perder de jeito nenhum. Depois disso, veio o professor Fabrício, ele é da SONAF, né, e a SONAF, para quem não sabe, é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. A SONAF fez uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, e o professor Fabrício escolheu alguns alunos para estar participando do cronograma, do programa ali tipo assim, você fazia um curso, era um workshop de 2 dias, para passar as regras do que seria, como seria as Olimpíadas. Aí o Fabrício, vamos, Inato, vamos, Inato, vamos, Inato. Aí o Inato vai, Fabrício, mas eu não vou dar conta disso não vou dar conta disso não. Aí eu falei, não, então vamos então. Aí eu lembro que eu fiz o curso de moderação da SONAF, e fiz a inscrição. Fui lá, isso eu já estava formada, já foi 2014, quando os Jogos Olímpicos entraram para fazer a inscrição, e eu fiz a inscrição. Eu não trabalhava como fisioterapeuta, tá, pessoal? Isso foi uma grande dificuldade que eu tive. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de exames admissionais, exames periódicos. Fiquei 6 meses nessa clínica, e depois eu fui trabalhar no trânsito de Araxá, eu era da Astran, e tinha uma paciente particular, uma paciente domiciliar que eu atendia ela logo quando eu formei. E eu lembro disso, como se fosse hoje, que eu cobrava dessa paciente minha R$20 a sessão. Era assim, eu falava, cara, eu não acredito que eu estudei 4 anos e meio para ficar nisso. No começo, assim, é realmente muito difícil, muito difícil. E aí, voltando lá, o Fabrício falou, faz inscrição, eu fiz inscrição, trabalhava na Astran, fui lá, fiz minha inscrição para ser voluntário nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E para ser voluntário, você precisava de passar por várias etapas de curso, várias entrevistas, e eu fui fazendo, eu fui passando. Eu tenho inglês fluente, então isso foi um ponto a mais para eu ser aprovada na seleção. Eu tive que ir para Belo Horizonte para fazer uma prova física, um exame físico, de aptidão física, para ver se a gente conseguia enfrentar algumas coisas lá, né, alguns negócios diferentes lá. Lembro que a gente teve que fazer uma escalada, umas coisas assim, bem técnica, né, o negócio é de outro nível, assim. E o Fabrício sempre ali, os professores me incentivando para eu ir. Vamos, Inato, vamos, Inato. Aí, certo dia, eu já tinha largado a Astran, já estava diretamente com Pilates, trabalhava com Pilates já o dia todo, e aí eu recebi um e-mail, que eu fui convocada, e nessa convocação eu fui direcionada justamente pelo mountain bike e o BMX, que são as modalidades que eu mais tinha experiência como físio, devido a todos os anos que eu tinha frequentado a Copa Internacional através do Nenachá. Eu sempre gostei, como eu já disse a todos vocês. E aquilo ali, para mim, foi um choque muito grande. Falei, nossa, e agora? Eu passei, e eu vou sozinha, e como é que eu vou fazer? Onde eu vou ficar? Porque até então o Comitê Olímpico tinha falado pra gente que a gente só ia ganhar lá no Rio alimentação e transporte, a gente tinha que arcar com todas as despesas, e eu fiquei meio assustada com aquilo, e eu falei, eu vou. E aí eu tive um apoio muito grande do professor Dr. Ricardo Vidal, que é o que vai estar com a gente amanhã, e o Dr. Ricardo Vidal também, ele também foi selecionado para ir
pro mountain bike e pelo BMX, então a gente ia trabalhar no mesmo ponto. Então eu tive um apoio muito grande dele, e junto com a minha gerente do meu time, lá do Rio, ela me deu, eu ganhei do Comitê Olímpico toda a hospedagem, transporte dentro da cidade, tudo, eu ganhei tudo, eu não tive praticamente gasto nenhum. Então, isso acho que já foi uma bênção de Deus, assim, na minha vida naquele momento, porque a minha gerente falou assim para mim, você tem que estar aqui amanhã, né, não é um negócio assim, você é convocado para daqui um mês, não, você é convocado para amanhã. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito doido, e eu cheguei lá e consegui ter como fisioterapia no esporte a maior experiência, assim, que eu já tive na minha vida inteira, eu acho, até hoje. Agora, Tóquio 2020, eu já estava inscrita, mas só que hoje não como voluntária, né? Eu ia já junto com atletas da Elite, que é a Jaqueline Mourão, né? Que é a atleta primeira colocada do ranking nacional. Então, eu já ia como fisioterapeuta de um atleta olímpico, né? Então, isso para mim é não sei nem como falar, assim, como mensurar, como é bonito e gratificante eu estar já onde eu estou, né? Eu sei que ainda estou bem abaixo do que onde eu quero chegar, mas essa oportunidade que a faculdade proporcionou foi o que me levou, né? Hoje, eu acho que todo mundo sumiu. Cadê o povo? Sumiu. Legal, Carol. Carol, eu gostaria de intervir na sua fala aí, que eu acho que é Sim. muito importante, principalmente para quem nos acompanha aí, que seriam alunos, professores, né? O que nós temos? Na realidade, a gente tem que ofertar para os nossos alunos uma maior perspectiva de vislumbrar os campos da fisioterapia, né? Claro. Então, quando você comenta a sua experiência aí com Jogos Olímpicos, com vamos falar assim, o atleta de alto rendimento, com tudo isso que você hoje vive, né? É importante a gente fazer uma revisão na história aí, né? Que é a própria oportunidade que você teve dentro da instituição, né? Sim, foi o que eu disse. Então, eu acho que isso é importante, né? Por que é importante, né? Muitas das instituições que existem de fisioterapia hoje, elas não conseguiram levar para dentro do seu contexto acadêmico o curso de padronização que teve da SONAF, né? Esse curso era o primeiro requisito, tá? Para você ser E, convocado. aliás, um dos mais importantes, né? Se você não tivesse realizado o curso, você não seria convocado em hipótese alguma, né? Então, você teve essa oportunidade, assim como outros alunos teve, mas o que é mais importante é a proatividade, é o envolvimento, é o engajamento das pessoas em relação a isso, né? É o que a gente espera dos nossos alunos, é o que a gente espera dos nossos profissionais, né? Afinal, aluno nós sempre somos, independente de termos mestrados, termos doutorados, termos pós-doc, independente de qualquer degrau da academia que você esteja, você sempre é aluno, então você sempre está aprendendo, né? E o conhecimento, ele nos permite isso, né? Então, eu acho muito interessante quando você fala isso, né? Porque a gente pensa, nós estamos numa cidade do interior, de Araxá, né? Onde nós temos aí inúmeras cidades de porte maior, inúmeras cidades que têm, como nós comentamos aí, potenciais maiores, né? Mas, porém, nós temos hoje uma egressa do curso de físio, né? Que é referência aí na área, né? Que acompanhou atletas aí como o Henrique Avancini, que é um dos medalhistas também, né? Que acompanha a Golão lá em relação... A raiz da Golão, Jaqueline Mourão. Então, assim, eu acho que isso é muito válido, a gente acreditar e fazer com que os passos a seguir sempre sejam realizados, tá? Com certeza. Ana Paula, eu acho que é interessante chamar agora, acho que o Jones Clay e a Roberta, porque eles conseguiram entrar, né, para eles se apresentarem também. Jones, dá conta de se apresentar? Vai dar certo? O Johnny tá mudo. Roberta. Não.
sem sucesso com eles. Sem sucesso. Ô, Rafaela, então, se você quiser conversar, né? Falar um pouquinho da sua história. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho das oportunidades, né, que eu tive na época da graduação, como facilitador, na minha entrada no mercado de trabalho. Primeiramente, eu falo que eu preciso salientar que eu tive a oportunidade de ser totalmente estudante na época da graduação, o que não é privilégio para todos, né? A gente sabe que muitas pessoas precisam trabalhar para manter os estudos. Não foi o meu caso. Eu tive dedicação total, eu era bolsista, então eu me sentia na obrigação de retribuir essa oportunidade estudando. Então, como que eu me inseri? Quando a gente chega na faculdade, eu acho que o maior desafio que a gente tem é saber, além de chegar com aquela vontade que a gente tem de interagir, né, com o outro, é de saber como a gente vai chegar nos nossos pacientes, como a gente vai viver a prática dentro da faculdade. Então, o que eu me permiti? Tudo que a faculdade ia oferecendo, desde o princípio, do primeiro período, eu fui atrás fazendo. Então, quando a gente chega na faculdade, a gente já tem as portas da clínica da fisioterapia aberta para a gente, para observar o trabalho dos outros alunos, né, de períodos à frente. Então, eu comecei dessa forma. Então, eu estava nos primeiros períodos, eu comecei como voluntária de projeto de iniciação científica. Depois, os outros alunos de período à frente também pedia quem pudesse ajudar a executar o trabalho deles. Eu acompanhei também uma aluna, e assim eu fui ficando muito dentro da clínica da faculdade. E ali a gente vai vendo a vivência e vai perdendo um pouco do medo de interagir, né, com os pacientes. Até que chegou um momento que eu tive a curiosidade e quis fazer o meu próprio projeto de iniciação científica. Então, como a Carol falou, eu também fui bolsista de iniciação científica. Eu fiz 2 projetos, onde o segundo projeto foi exclusivamente meu, né? Eu fiz um projeto na Escola da Coluna, com o professor Marcelo, e aí foi que a minha vida, desde esse processo, começou a caminhar e eu nem sabia. Então, eu fiquei fazendo esse projeto com orientação do professor Marcelo. Além de fazer o meu projeto, eu tinha a vivência ali de como que funcionavam os atendimentos na Escola da Coluna, o que também foi bastante interessante. Desse meu projeto de iniciação científica, ele se estendeu para o meu TCC, e eu sempre fiquei muito próxima aos atendimentos do professor Marcelo, né? Então, quando foi em 2012, que foi o ano de estágio obrigatório, como eu estava próximo do Marcelo, já tinha aprendido alguma coisa, ele me chamou para estar trabalhando com ele. Na época, eu estava começando a repostura, né? Ainda não tinha outras pessoas, ele estava começando numa salinha, e aí eu comecei a caminhar com ele. Então, o Marcelo fazia atendimento de fisioterapia e pilates. Aí que surgiu o pilates na minha vida. Até então, o pilates aí na cidade não era conhecido. Tinha alguns cursos de extensões, né, que leva naquela semana que a gente tem de cursos, e eu nunca tinha o interesse de fazer em pilates, sempre por outras áreas, mas não em pilates. Com a oportunidade, né, que o Marcelo me deu, eu fiz um curso de uma semana aí mesmo em Araxá, e já comecei a atuar. No mesmo ano que eu fiz o curso, eu comecei a atuar, e aí fui adquirindo mais prática. Quando eu formei, na verdade, eu já estava empregada, né? Eu estava junto com o Marcelo. Então, foi aí que eu comecei a fazer um pouco do meu nome. O Marcelo, ele me deu uma vivência que eu trago aqui para a minha vida, que depois eu vou falar um pouquinho, né? Eu mudei de cidade, e a vivência da prática que eu tive
aí em Araxá e com o trabalho do Marcelo, é o que eu tenho de vivência aqui hoje. Então, tudo que eu tive de oportunidade na época da faculdade, eu aproveitei, né? Eu falo que quando a gente aproveita as oportunidades, tem sempre uns olhares ali na faculdade mesmo, diferenciados para você. E quando você sai, que você vai perceber isso, né? A Uniaraxá, a fisioterapia em si, sempre teve esse cuidado de ver a gente como um aluno próximo, né? Então, cuida da gente, orienta, e isso foi muito importante no meu caminhar, né? Acho que é isso, minha vivência é essa. Aí agora acho que é a partir do Jones entrar um pouquinho com a vivência dele em outra cidade, né, Jones? Isso. Tá escutando agora, pessoal? Oi? Que maravilha. Agora sim, né? O celular tá invertido, viu? Pois é. Vou arrumar ele aqui, Fabrício. É o Jones. Só podia ser eu, né? Pessoal, depois de algum tempo, desejar boa noite a todos vocês. E, assim, gostaria de agradecer imensamente a Ana Paula Nassif, o Fabrício e toda a equipe que se envolveu para a gente poder estar participando e levando a nossa vivência a muitas pessoas, né, que estão ouvindo e vendo a gente. Então, meu nome é Domis Clay, eu sou daqui de Campos Altos, iniciei minha graduação no Uniaraxá em 2009, assim como a Rafaela e a Ana Paula, e a Carol. Fizemos parte da 7ª turma de fisioterapia. Finalizamos nossa graduação em 2012. Então, assim, a gente ainda deu aquela sorte que a gente brinca, né, Rafa, de ter pegado 4 anos. Pegado 4 anos. Apesar das aulas no sábado, né, que quase matava a gente. Mas, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade, assim como a Rafa, como a Carol, de estar fazendo uma pós-graduação em osteopatia. No entanto, a gente fez parte juntos dessa pós. A convite do professor Fabrício, né? A gente já, vamos dizer assim, terminamos a graduação e já demos continuidade em uma pós-graduação. Assim que eu finalizei essa pós-graduação em osteopatia, eu acho que assim, abriu um campo muito grande para mim, porque até então a gente não tinha essa visão da questão osteopata, né? Que a gente vê que muda muito o conceito da gente. E também fiz uma pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica, que é a área que eu mais gosto. Isso tudo por culpa do Fabrício. Porque tudo é o Fabrício. No período que eu tive o privilégio, que eu falo, de ter convivido com o Fabrício, ele me ensinou muitas coisas, inclusive a gostar de joelho, que é o que eu mais gosto. Ô, Jones, licença de cortar, mas o pessoal novo aí não sabe que você foi a secretária do Fabrício, né? Você não podia ter falado isso, não, Rafa. Que isso? Que isso? A gente nem ia encerrar isso aqui sem falar isso, não, Johnny. Nossa, pois é, felizmente, né? Não é infelizmente. Felizmente eu falo secretária. Aí não. Então, assim, eu tive agradeço muito a Deus, ao professor Fabrício, a oportunidade de trabalhar com ele na secretaria de curso. Aí eu aprendi muitas coisas com ele lá. Voltando ao assunto, assim que a gente terminou nessa graduação, iniciamos uma pós, o que eu pensei? Porque até então, diferentemente das outras meninas, eu sou de outra cidade, então eu não me via trabalhando em Araxá. Por quê? Porque eu não era da cidade, então, assim, meu conhecimento com as pessoas era muito pouco. Então, eu vi que não teria uma oportunidade imediata de trabalhando em Araxá. Então, eu decidi a voltar à minha cidade, que é Campos Altos. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Por quê? Já tinham diversos profissionais aqui formados e que já estavam trabalhando. Então eu pensei, apesar de eu ser de Campos Altos, vai ser difícil, porque eu já entrar no mercado, competindo com profissionais que já estavam formados e atuando,
Seria bem complicado. Então, o que foi, vamos dizer assim, a oportunidade que eu vi? Eu fiz um estudo para me ver em Campos Altos quais eram os tipos de atendimento de fisioterapia que estavam sendo feitos. Então, eu vi, vamos dizer assim, uma oportunidade no atendimento a domicílio, porque só tinha um profissional na cidade que estava fazendo esse atendimento a domicílio. Então, eu pensei comigo, opa, é uma oportunidade para mim. Daí, né, final de ano, o Fabrício resolveu comprar um aparelhinho para me dar de presente, né? Trabalhei com ele muitos anos, secretário, então ele me deu um TENS e fez HTM. Fabrício, tá aqui até hoje, viu? Eu uso até hoje o aparelhinho que você me deu. Aí eu falei, opa, agora eu já tô equipado, né? Tava com o aparelho já. Daí eu iniciei. Até então, o que eu fiz? Eu tinha conhecimento com alguns profissionais, tinha conhecimento até com alguns proprietários de rede de farmácia. Daí eu saí procurando. Falei, ó, vou conversar com os profissionais que já estão atuando, vou nas farmácias, o pessoal talvez chega para comprar algum remédio, procura. Então, vamos dizer assim, eu me divulguei. A partir daí, eu iniciei com alguns atendimentos a domicílio. No início, né, Rafa, Zinato, Roberta, é difícil para todo mundo. Não é fácil. Com certeza. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 2 pacientes para atender e num belo dia, com horário marcado, cheguei para atender um dos pacientes, nada. O paciente me deu cano. Fui no outro, a mesma coisa. Pensei, meu Deus do céu. Eu já no início passando por isso. Então, assim, a gente tem que ter muita força de vontade, persistência, sabe? Porque não é fácil. Mas, graças a Deus, eu caminhei bem e, a partir daí, as oportunidades foram aumentando para mim. Porque o pessoal começou a, vamos dizer assim, a visualizar meu trabalho, começou a ter divulgação até de outros pacientes, dando referências sobre mim. Então, assim, a demanda foi aumentando muito e, um belo dia, o prefeito anterior do que está hoje me ligou. Aí eu achei até estranho, né? Falou, prefeito me ligando? Aí me ligou, falou, Jones, eu tô precisando conversar com você. Tem como você vir aqui no gabinete? Aí eu falei assim, tem sim, posso ir. Aí cheguei lá no gabinete do prefeito, ele já estava me aguardando. Aí ele pegou e me propôs a seguinte coisa. Falou assim, eu tô precisando de um fisioterapeuta como você. Eu já tive muitas referências boas de você, da população. Então, assim, a gente está com um projeto que até então não foi feito ainda no município. Eu queria que você fizesse parte disso. Falei assim, aí, Cláudio, claro, ele chama Cláudio. Claro que eu posso participar. De qual projeto se trata? Ele falou, você já está no atendimento a domicílio, a gente está com um projeto para fazer um estudo de quantas pessoas, reabilitação que não estava sendo feito. Aí ele perguntou se eu poderia fazer isso para ele. Eu falei, lógico, posso sim. Foi daí que iniciou-se meu ciclo na questão do atendimento via SUS, pela prefeitura. A gente fez eu e mais 2 fisioterapeutas aqui da cidade, fizemos esse estudo e a gente ficou assustado, porque era muita gente que, vamos dizer assim, estava abandonada, sabe? E, assim, infelizmente, muitas pessoas não tinham informação na questão da fisioterapia a domicílio. Então, assim, eu cheguei a ter casos de relatos de paciente que sofreu AVC, não teve, vamos dizer assim, nenhum acompanhamento inicial com fisioterapia, nenhum tipo de tratamento, e a pessoa ficou acamada, atrofiou, entrou com vamos dizer assim, com acamação e não teve nenhum tipo de tratamento inicial, sabe? Então a gente ficou muito preocupado nessa questão. E daí a gente fez esse estudo e montamos um projeto para especificamente atendimento a domicílio. Até hoje esse projeto ainda vincula aqui no município. E foi um sucesso, porque a gente, vamos dizer assim, a fisioterapia foi aonde realmente ela precisava, que a gente brinca, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, não têm condição de estar
custeando, né, um tratamento particular, depende do SUS. E a partir daí, graças a Deus, assim, eu fiquei mais reconhecido na cidade e eu tive uma segunda oportunidade de estar entrando para coordenar o setor de fisioterapia aqui no meu município. Aí, vamos dizer assim, de atendimento a domicílio, eu passei a ser coordenador de setor de fisioterapia. Foi muito bom, porque abriu... Fabrício. De secretário virou chefe, Johnny. Tá vendo? Então, abriu um campo imenso para mim. E daí, cresceu a questão dos atendimentos a domicílio. Aí, depois, eu tive uma outra oportunidade em um município vizinho. Esse município, ele me chamou também para fazer esse estudo e montar esse projeto também no município vizinho aqui, a Campos Altos. Se chama Santa Rosa da Serra. Tem alguns alunos do setor do curso de fisioterapia do Uniraxá que fazem até alguns acompanhamentos comigo lá. Então, assim, hoje a gente está com esse projeto lá também, no município de Santa Rosa, e eu atendo lá também 2 vezes por semana. Às terças e às quintas-feiras, eu estou no município de Santa Rosa, e segunda, quarta e sexta, eu atendo em Campos Altos. Aí, eis a questão, eu me vi na possibilidade de estar trabalhando em uma clínica, porque eu comecei a perceber comigo mesmo que o atendimento a domicílio, ele fica um pouco limitado em questão de recursos, né? Então, eu me vi, vamos dizer assim, no dever de estar disponibilizando um tratamento diferenciado para os pacientes. E aí, hoje, eu e mais um amigo meu aqui de Campos Altos, que é instrutor de Pilates, a gente montou uma clínica de fisioterapia, osteopatia, reabilitação traumato-ortopédica e Pilates. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho muito bom lá, diferenciado, e eu ainda atendo alguns pacientes a domicílio. Então, assim, eu tenho muito a agradecer ao Uniraxá, a todos os professores nossos, porque a Rafa, a Carol, sabe que a nossa turma foi uma turma muito privilegiada, né, Carol? Com certeza, com certeza. Porque a gente, assim, teve uma base muito boa, professores de excelência, que eu digo. Então, assim, a gente soube aproveitar ao máximo o Uniraxá. Porque, assim, eu digo que eu saí do Uniraxá pronto para qualquer trabalho. A gente vê muitos relatos. Você já chegou pronto, Jones. Jones, no primeiro dia de aula, ele já estava de roupa branca, gente. Contar para você. Pois é, tá vendo? Então... Chegou lá de branca, a gente olhava assim, quem que é esse, meu Deus? Pois é. Você lembra? Então, assim, a gente vê, já tive com alguns profissionais de outras instituições, eles mesmos relatam para a gente uma série de Uniub e fiz a visitação na Unipam, em Patos. Então, a mensagem que eu deixo é que para vocês aproveite o máximo seus professores, seus instrutores de estágio. Então, assim, tem que aproveitar, igual a gente fez. A gente aproveitou o máximo. Eles devem que ficou até, assim... Eles não aguentavam mais olhar pra cara da gente. Já tá querendo que a gente formasse, né, Carol? De tão enjoado que a gente era. Nossa, era o dia inteiro. Pois é, mas foi ótimo. Ótimo mesmo. Com certeza. Passa a palavra agora para nossa amiga Roberta. Obrigada. Tá todo mundo me escutando? Sim. Ah, que ótimo. Claro, primeiro ligar. Não? Travou. Aí, travou, voltou. Ouvindo? Ah, beleza. Deve ser a internet aí de todo mundo. Agradecer ao Fabrício e à Ana Paula pela oportunidade. Uma oportunidade incrível. Estudar no Uniraxá e contar com a colaboração e com a ajuda deles foi, assim, para mim, excepcional. Até porque eu já tinha eu já tive uma graduação, tenho uma graduação, é a minha segunda graduação, e eu contei com a ajuda deles, porque eu já tinha família, já tinha filhos, e eu
e já era uma unidade assim, que eu buscava há muitos anos, e tive a colaboração e a ajuda deles. Foi incrível, primeiramente isso. Eu comecei a minha experiência profissional na fisioterapia na iniciação científica. Ali eu já tive o contato com os pacientes, como lidar com os pacientes, como atender, como abordar. Foi muito bom já começar na iniciação. Logo depois veio o Pilates, né? E muito bom trabalhar com Pilates, adoro Pilates, mas reclamava ali, como o James Clay falou, da remuneração, muito difícil, não conseguia o que eu queria, não estava conseguindo alcançar, e espalhando a notícia, que eu queria mais, precisava de mais, queria aprender também. E aí, dentro desse contexto, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Respira Araxá, no Uniaraxá. E, assim, uma oportunidade incrível, gosto demais de trabalhar lá, é muito bom mesmo. Tenho uma colega de turma que formou comigo e que também trabalha lá junto com a gente no projeto. Aliás, dois colegas, e somos muito, muito felizes de trabalhar lá com os nossos professores, porque nós passamos pelo estágio, nos formamos o ano passado, no meio do ano, em julho, e agora estamos trabalhando com eles, somos colegas, e é uma oportunidade muito bacana, muito legal mesmo. E hoje eu digo assim, que sou realizada, quero mais, vou buscar mais, mas já me sinto satisfeita com o que eu faço hoje. E todo dia aprendendo um pouquinho mais. A mensagem que eu deixo para o pessoal é que fácil não é mesmo não, né? Não é fácil, mas a gente tem que buscar novas oportunidades. E agora a gente está vivendo um momento que creio que com a pandemia do Covid-19, é um momento, principalmente dos fisioterapeutas, de buscar novos caminhos, renovar, buscar novas oportunidades, né? Eu tenho pensado muito nisso, buscar novos projetos, novas formas de atendimento, porque vai ter espaço para todo mundo. E agora, um novo espaço, quem sabe, não é isso? E já comecei uma pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória, porque está dentro do que eu trabalho hoje no Araxá. E aí eu achei que fosse melhor eu me especializar dentro da área do que eu estou trabalhando hoje, né? Continuo trabalhando com Pilates, continuo fazendo novos cursos dentro do Pilates, porque o aprendizado é contínuo. E a gente tem que continuar buscando novas oportunidades. E para isso a gente tem que pensar, né? Então é isso. O que eu tenho de mensagem é que a gente não pode desistir, mesmo com as dificuldades e as barreiras que a gente encontra no caminho. É isso. Legal. Eu gostaria de falar, Ana Paula, se você me permitir. Sim. Antes de mais nada, pessoal, é uma satisfação enorme ver o depoimento de vocês aqui, né? Porque eu acho que o grande objetivo de um professor, o James Clay, eu acho que o grande objetivo de um educador, de um professor, tá, é chegar a um resultado, tá? E o resultado que nós almejamos aí é a continuidade, vamos falar assim, das nossas ações, né? E a continuidade das nossas ações está relacionada ao quê? A transformação social que você faz na vida das pessoas, tá? Então, isso é muito importante.
Mas para a gente fazer transformação social em cada uma das pessoas que passam pela gente como educadores, né, as pessoas têm que querer, as pessoas têm que buscar o seu norte, ela tem que buscar o seu objetivo, né? E assim, de público, eu falo para cada um que está ouvindo aqui o nosso debate aqui, vamos falar a nossa conversa jogada fora aí, né? Uma roda de conversa realmente, né? Que vocês foram alunos que deram muito trabalho, como foi o caso da Zinato, né? O John Clay, que vivia me atormentando como secretário, a Rafa, né, Rafa, que perdeu até a sobrancelha por causa de estresse com o TCC, eu acho que você não viu família, né? Só que eu acho que o grande diferencial disso tudo é que vocês passaram pela mesma situação, tá? Qual é a mesma situação que eu coloco? Todas as oportunidades que vocês tiveram, nós conseguimos o quê? Trabalhar com uniformidade. Vocês passaram, seja na primeira, na segunda, na sétima ou na Y turma, todos vocês tiveram condições, desde que queressem, tá? Vocês tiveram condição de seguir isso. E isso é muito importante, tá? Vocês passaram por fases diferentes do curso, mas em todas as fases vocês buscaram isso, tá? Início de carreira é muito complicado, pessoal. Muito. Vou contar um desafio que eu tive no meu início de carreira, sabe qual foi? Arrumar emprego. Tá? Eu fiquei quase 2 anos com 2 aprovações em concurso público. Tá? Se a gente desistir no primeiro momento, e assim, pessoal, a única coisa que eu coloco para vocês aí, né, além dessa gratidão a vocês terem fazido parte das nossas vidas como professores, né, é o orgulho de ter vocês como profissionais que estão fazendo a diferença no contexto social. A sociedade, a nossa comunidade, a nossa profissão precisam de profissionais diferenciados. Precisam existir pessoas que lutem, caminhem então, em termos de valoração também, né? Porque vocês, vamos falar, qual o orgulho dessa tela que eu estou compartilhando aqui com vocês, com a coordenadora atual do curso de fisioterapia, a professora Natália, ela passou por momentos iguais. Eu fico muito feliz de participar desse momento, é um momento muito interessante, e eu acho que isso serve de exemplo para cada um que nos ouve aqui hoje. Né? Nós temos alunos e mais alunos, e a gente tem que observar o quanto as oportunidades fazem diferença na nossa vida. Né? E na vida de vocês, e fará uma diferença ainda maior no caminhar da profissão de vocês. Tá? O prazo é muito curto, né, para a gente conversar, debater essas situações aí, mas eu acho que ficou muito bem, o mundo tanto precisa. Meu grande abraço, meu carinho, meu respeito, minha gratidão a cada um de vocês por terem feito parte da nossa história, por terem feito parte da história do Nenachá e estarem nesse momento, independente do local onde estão atuando, fazendo a história de vocês junto à sociedade. Meu grande abraço, viu, pessoal? Obrigada. É isso, a gente que agradece, Fabrício. Fabrício, muito obrigada. E, assim, pessoal, dividir com vocês, assim, logo no princípio, quando eu entrei no Uniaraxá, vim de outra cidade e cheguei dentro do Uniaraxá muito perdida, não sabia muito bem o que fazer, como fazer. E o Fabrício e a Ana Paula foram pessoas, assim, que, além de professores, eles se acolheram e me agradaram. Eu fiquei dentro da universidade, consegui chegar em tudo que eu queria conquistar em relação a conhecimento. Eles me deram essa oportunidade. E isso eu tenho que agradecer muito, todos os dois. Com certeza, obrigada. Vai, fala aí, Rafa.
aproveitando esse gancho da Roberta, eu costumo falar que o diferencial mesmo da faculdade do Uniaraxá é a humanização. Eu não esqueço da atitude, né, posso falar do professor Fabrício, que ele está aqui, que ele teve com uma colega nossa, bem amiga minha, na época ela estava com um problema pessoal, queria desistir da faculdade, Fabrício acolheu ela, pediu para que nós do grupo de estágio pudesse ajudá-la, e isso para mim me marcou sempre, e quando a gente conversa, eu sempre toco nesse assunto, porque é humanização. Se você for procurar, talvez em alguns outros lugares a gente não encontre como não vai encontrar. Né? Acho que é isso que também aconteceu com você. Não foi diretamente comigo, mas uma pessoa muito próxima, e eu achei muito bonita essa atitude, né? Então, humanização faz diferença em tudo na vida, né? E o profissional, esse abraço no começo faz muita diferença. E assim, Rafa, que eu me formei, vocês também expressaram essa dificuldade. Eu me senti muito perdida de não conseguir um lugar no espaço de trabalho, né? Não consegui. Como professores na rua. E eu falava com eles, nossa, mas eu não consigo nada dá certo. Não sei o que fazer, estou perdida. Então, as palavras eram sempre calma. Calma que vai dar certo. Você estudiosa. Você se dedicou. Vai acontecer com você também. E aí foi o que aconteceu, né? E eles sempre frisavam isso para mim. Você se dedicou, você é estudiosa. E eu sabia que eu era. Eu sabia que eu tinha certeza dentro de mim que eu corria atrás do que eu queria, dos meus objetivos. Me dedicava, estudava muito, horas de estudo. Eu sabia fisioterapia, até hoje, e sempre vai ser, os cursos da área da saúde são cursos que demandam da gente conhecimento, estudo contínuo. E eles, mesmo depois, como eu falei, encontrava com eles em outras situações, eles falavam comigo, calma, você vai conseguir o seu espaço, você vai conseguir o seu lugar. E eu consegui. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso claro para o pessoal. A gente tem o apoio dos professores, da coordenadora do curso, que eu sou muito suspeita para falar, porque a minha iniciação científica foi com a Ana Paula. Eu preciso de ajuda, eu recorro a ela com a maior naturalidade e me sinto muito à vontade para fazer isso. Por quê? Porque ela deixa isso claro para mim também. Então, são pessoas que a gente pode procurar. É muito importante deixar explícito aqui. Sim, com certeza. Dar um adentro aqui também. Quando eu comecei a trabalhar com as equipes de mountain bike, eu não tinha maca. A minha primeira prova que eu trabalhei foi em São Paulo, na segunda etapa da Copa Internacional, em agosto de 2017. E eu não tinha maca portátil. E aí hoje eu atendo um atleta da seleção portuguesa de ciclismo mountain bike, e esse atleta, ele veio, e eu fui para trabalhar em São Paulo com exclusividade desse atleta. E eu não tinha maca, não tinha. E, foi muito rápido também, e eu liguei para o Anderson, na época o Anderson era coordenador, e Anderson, me empresta uma maca, preciso atender esse atleta assim, não, me ajuda. Aí o Anderson falou assim, pede Fabrício lá, Fabrício te emprestar, você pode levar a maca. E aí a faculdade me emprestou essa maca, e eu consegui fazer meu primeiro atendimento numa prova fora de Araxá, depois das Olimpíadas, lógico, mas foi assim, o Araxá estava comigo de novo, com material para eu trabalhar. E, assim, tudo é gratidão, né? Acho que desde o primeiro momento que a gente
entra na faculdade, e a gente tem que agradecer todos os dias por a gente ser o que a gente é hoje, graças a eles. Sim, né? graças a eles. Aproveitando, Carol, é importantíssimo que vocês falaram. A questão da humanização que a Rafa mencionou, a questão que a Roberta falou, do pessoal, aquele apoio inicial que todos os professores, o Uniaraxá dá para a gente vê que, assim, a Uniaraxá, ela acolhe muito bem seus alunos. Acolhe. Então, a gente vê que tudo que a gente precisa, principalmente no início, que é muito difícil, é tudo diferente, a gente vê que, assim, há uma dedicação grande dos professores, coordenação de curso, Uniaraxá, que é difícil de ver em outros lugares. A gente vê que cria-se um laço de amizade, né? Entre os professores, os alunos, a instituição, e assim, a gente é privilegiado de carregar essas amizades depois também que a gente sai do Uniaraxá. Porque tem gente que fala que, me formei, agora não tenho contato com os professores mais. E a gente vê que no Uniaraxá não acontece isso. Então, a gente frisa bem que, assim, até hoje, quando eu preciso de alguma coisa, tenho dúvida, eu posso entrar em contato com qualquer professor, qualquer pessoa que fez parte da nossa graduação, que eles conseguem responder a gente com maior boa vontade. Então, assim, isso daí é muito importante na carreira da gente, né? E, assim, eu tive muito privilégio de trabalhar com o professor Fabrício. E, assim, eu vi que ele, para mim, é uma pessoa diferenciada em questão de humanização, em questão de caráter. Eu até hoje falo com ele que, assim, ele foi e sempre vai ser um espelho de profissional para mim. Profissional e pessoa. Eu tive a oportunidade de ver ele atender. Então, assim, é um cara excepcional. Então, aproveitem bem, porque ele é demais. E, assim, suguem todo o conhecimento dele e da Nacife. E a gente vê que a Ana Paula aproveitou muito bem a oportunidade que ela teve com o Fabrício. Então, a gente vê que a Ana Paula, ela, vamos dizer assim, é o xerox do Fabrício. Né, Ana Paula? Na época era referência, né? Porque ela era... com certeza. Nossa, com certeza. Ela já se destacava e a gente já conhecia quem era Ana Paula Nacife. Ela era famosa, não era, Rafa? Era. Ela ajudava. Eu lembro da Nacife, a Nacife dava monitoria. A monitoria, pessoal, é uma oportunidade que a faculdade oferece também. Com certeza. Eu me recordo que ela, mas o Fabrício desenvolveram um estudo e publicaram um artigo. E esse artigo foi publicado em uma revista de referência, sabe? Então a gente já ficou, mas que isso? Ela ainda está estudando e já está publicando artigo? Mas eu acho que eu fiz igual vocês. Todas as oportunidades que foram dadas, foi agarrando, porque se a gente deixar passar, não bate. Não vai. E a gente, assim, claro que a gente também não é perfeito, né? Ninguém faz tudo 100% certo, porque eu também já quis umas coisas daquela faculdade que o Fabrício, coitado, eu acho que os cabelo branco... Acho que se o Fabrício tiver cabelo branco, uns 3 aí, foi por minha responsabilidade. Eu entrei com cabelo e saio sem cabelo, né? Eu brinco com meus alunos hoje que eu tô careca e barrigudo, né? Tô verdadeiro... Mas só uma coisa assim que eu ia falar aqui rapidinho, Fabrício, gente, eu era tão difícil, eu era uma aluna tão complicada que eu acho que se eu fosse minha professora, eu não ia dar conta de mim. Eu não ia dar conta de mim, não ia mesmo. Eu lembro, eu vou contar isso aqui, porque eu já fiz mesmo, acho que também quem nunca fez, né? O Fabrício me pegou colando a prova dele. Gente, esse dia eu achei que eu ia morrer. Esse dia eu falei, eu vou morrer, mãe, me tira daqui, nunca mais eu vou olhar na cara do Fabrício de vergonha.
E aí ele pegou, tomou minha cola e falou assim, vamos fazer essa prova na minha sala. Enfim, mas foi, fazer o quê? Fiz mesmo e pronto. A gente às vezes faz essas coisas, né? Paciência, mas tudo eu não, Carol, eu nunca fiz isso, não. Ô, Djomin, nas provas práticas, você ficava lá agarrado na gente, você lembra, Rafa? Rafa, como é que faz isso aqui, Rafa? Pelo amor de Deus. Lógico, o Djomin só sentava do meu lado para me dar trabalho. É lógico. Ô, Carol. Tinha que sentar perto de uma pessoa inteligente aí. Obrigada. Mas eu não colava de ninguém, não, eu colava de livro. Era pior. Mas, ô Carol, te ajudando aí, para o pessoal esquecer o que você fez, nós temos os mini-cursos, né? Dentro do nosso curso, nós temos os mini-cursos. Sim. Todo mundo sabe disso. E a Carol, eu participei de um mini-curso que a Carol fez pra gente de Pilates. Lembra, Carol? Lembro, fui convidada pelo Fabrício. Exatamente. E aí, na época que você fez o mini-curso, eu era aluna. Oh, que legal. Que prazer. E foi muito legal. Então, assim, dividir essa experiência aí de você como aluna, depois ir para ministrar para a gente um mini curso, e aí, né? E aí exaltando as nossas experiências de aluno e de profissional dentro da instituição. Que isso, obrigada. É isso aí. Aluno é difícil, depois a gente forma. Não é legal? É muito legal. E continua aluno, né? Eu acho que a gente sempre aluno. É o Fabrício. É o Fabrício. Aluno, é isso aí. A gente continua estudando e o contato com eles, gente, agora que eu tô lá dentro da universidade de novo, é uma coisa assim, é muito legal, muito assim, sem explicação, porque parece que a gente volta para onde a gente começou. E até o ambiente nos faz bem. Com certeza. É muito bom. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que colocar aqui, na realidade, é que as oportunidades existem, sempre existirão, né? Basta cada um de nós querer correr atrás dela. Né? Correr atrás. E eu acho, né, que é muito válido a gente comentar isso, né? Ninguém chega aonde está sem dar o primeiro passo, sem subir o primeiro degrau e sem fazer alguma coisa, tá? Então, ninguém vai ser maior ou menor do que a sua pessoa, né? Sem pensar em desafios, sem ultrapassá-los, sem transpô-los, né? E sem querer dar esse passo à frente, né? Como eu comentei com vocês, às vezes a gente precisa dar 2 passos à frente para verificar o que está acontecendo, para tentar descobrir o terreno qual estamos pisando, mas na maioria das vezes a gente dá 1 passo à frente e volta 2 para trás. E o somatório disso é que faz a diferença na nossa vida. Tá? Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença de vocês aí, pelos momentos de bate-papo, as gargalhadas que nós demos aí, e dizer que o Uniaraxá, o curso de Física, está sempre aberto a vocês, como esteve a todos os nossos alunos, como esteve e estará sempre disponível a cada um de vocês. Tá? Fica aqui mais uma vez o meu abraço, a minha gratidão a vocês, por fazerem parte da minha vida, por fazerem parte da história do curso, tá? E continuarem a fazer a história de vocês e a história das pessoas em qual vocês estão vinculados. Grande abraço, viu, pessoal? Obrigada, Fabrício. Obrigado, Fabrício. Obrigada, Fabrício. Eu queria deixar uma mensagem final, que eu estava assistindo umas palestras esses dias para trás, e não tem nada a ver com fisioterapia. Às vezes a gente está num lugar, num ambiente, sem saber exatamente aonde quer chegar, e aí a pessoa fez uma comparação. Imagina se você está numa casa toda fechada, janela fechada, porta fechada, e você quer chegar no sol. E você não vai conseguir chegar no sol se você continuar dessa forma. Tudo figurativo, né? Lógico.
Mas o que vai acontecer? A partir do momento que você abre uma janela ou abre uma porta e o sol fica entrando dentro de casa, é como se você ficasse mais próximo do sol. Então, é como se você ficasse um pouquinho mais perto do sol, porque nesse momento você já consegue enxergar a claridade do sol e sabe aonde você vai chegar. E você não, hora nenhuma você ficou mais perto do sol, mas você tem uma perspectiva diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Traçar o objetivo, identificar onde a gente quer chegar, e através dessa identificação a gente traçar as metas e chegar aonde a gente tem potencial para chegar, porque todo mundo tem potencial para chegar aonde os sonhos quiserem levar, tá? Eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês. Eu acho que foram visões diferentes, mas que no final todo mundo conseguiu chegar onde chegou pela dedicação aos estudos, pela dedicação, pela observância das oportunidades que foram surgindo e principalmente pela vontade de fazer diferente. E eu acho que é isso que torna um profissional diferenciado, aproveitar as oportunidades e saber aonde quer chegar, tá? Muito obrigada a todos, e tendo outras oportunidades, eu já vou falar que eu já vou convidar de novo para participar. Tá bom? Que isso, é um prazer. Doutores prazer. E doutoras. Sim. Eu queria deixar só, a gente já despediu aí, mas eu queria colocar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante, tá? E que eu acho que sempre é momento de recomeçar. E eu gostaria de dar uma notícia para vocês, assim, poucas pessoas sabem, a Ana Paula já sabe disso, né? Mas cada um de vocês viveu e conheceu o trabalho meu e da professora Rita. Sim, tá? Sim, com certeza. Vocês conheceram a Maria Eduarda, né, que era o nosso grande tesouro. Né? Sim. E hoje a Rita, vai dar uma notícia para vocês, a Rita está já gestante de 13 semanas. Parabéns! A Ana Paula já sabia disso, não foi na quarentena, viu, pessoal? E para nos deixar ainda mais felizes, né, além da Maria Eduarda ganhar um irmão, porque vai chamar Tomás, menino. Que ótimo! E gostaria de colocar isso para vocês, porque vocês participaram muito das nossas vidas, né? Sim. Chama nós pro chá de fralda, viu, Fabrício? Chá de fralda. A gente faz a charreata, Fabrício, porque agora não pode fazer festa, a gente buzina na porta da sua casa. Então tá bom, tá? Obrigado, viu, pessoal? Grande abraço. A gente que agradece, Fabrício. Parabéns. Obrigada, Fabrício. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigado, Ana Paula. Obrigada para você. Tchau, Rafa. Tchau. Tchau, gente. Foi um prazer estar com Tchau, Rafa. Tchau, Roberta. Tchau, Diomin. Tchau, Fabrício. Tchau, Nassif. Obrigada. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijo.